Bom, ao falar então das leis positivas e da sua obrigatoriedade, é importante também falarmos do que é a assim chamada arte prática, portanto, vamos dizer, uma ciência, a ciência jurídica enquanto tal, no seu exercício das leis, né, da aplicação das leis, chamadas de jurisprudência. Porque o jurisprudente, né, o jurista, o canonista, ele vai trabalhar justamente com as leis positivas. Claro que ele deve estabelecer o justo, o injusto em cada caso, devido, implica um conhecimento também moral, uma percepção moral do bem, né? Como nós dizemos, não estamos separando o direito da moral, né? Mas, na prática, o jurista vai trabalhar com as leis positivas, atuais, em vigor na igreja. Então, para completar esse tema da lei positiva, vamos abordar então agora o tema da jurisprudência. Etimologicamente, jurisprudência vem do latim, evidentemente, ius, né, iuris, ou seja, e prudência, a prudência do direito. Iuris genitivo, prudência acusativo, né? Jurisprudência, a prudência do direito. Etimologicamente, a jurisprudência tem a ver com a virtude moral da prudência. Ou seja, para um canonista, para um jurista, a virtude, além da justiça, que é uma virtude de toda a sociedade, né? O juiz, o promotor, o jurista em geral, além da virtude da justiça, a virtude moral da justiça, de dar a cada um o seu devido direito, o jurista, ele deve praticar a virtude moral também da prudência. Ou seja, ele vai fazer uma prudência do direito, da lei. Então, nós poderíamos definir a jurisprudência como o estudo do ordenamento jurídico vigente e da sua correta interpretação e aplicação concreta. Okay? O jurista, ele vai estudar, vai se debruçar sobre o ordenamento jurídico, no caso do canonista, o ordenamento jurídico da igreja em vigor, e o modo de aplicá-lo, interpretá-lo corretamente e aplicá-lo corretamente, né? Claro que para eu interpretar corretamente, eu vou ter que conhecer a história do código, a história das leis da igreja, conhecimentos de filosofia, sobretudo de filosofia do direito, e aqui, né, a razão de ser desse curso. Tenho que conhecer também teologia, a teologia da igreja, sobretudo a eclesiologia, os documentos eclesiásticos que inspiraram diretamente a lei da igreja, como, por exemplo, os documentos do Concílio Vaticano II, do Vaticano I, o Código de 1917. Tudo isso vai fazer parte da jurisprudência, do conhecimento do jurista, né? Para ele interpretar corretamente a mente do legislador e aplicar o direito em cada caso concreto. Então, a jurisprudência é uma ciência prática, concreta, é uma ciência do direito, é uma parte da ciência do direito, né? Que, na verdade, é o pão de cada dia do canonista, do jurista, né? Ele vai trabalhar com esse ordenamento jurídico vigente, concreto. Mas, se eu falei para vocês que o jurista é aquele que exerce a jurisprudência, temos que entender o que é a prudência do direito. Como ser prudente na administração do direito? O que é a prudência? Vejam, a prudência, a definição clássica, é a reta razão do agir, sa recta ratio adibilium, a reta razão do agir. Olha só, reta razão, mas uma razão que se dirige para a ação, para o prático. Ok?
Às vezes a gente usa a prudência em sentido equivocado, né? Por exemplo, quando, não sei, algum governante, algum superior, alguém que tem autoridade, pensa muito, né? Fica pensando e remoendo se sim, se toma essa decisão ou não. Será que eu faço isso na paróquia? Será que não faço? Será que institui isso ou não instituímos? Estou pensando ainda, deixa eu pensar, E nunca passa a ação. Essa pessoa não é prudente, não tem a virtude da prudência. Claro, ele está deliberando, ele está tomando conselho, pensando os prós e os contras, se sim ou se não, mas a pessoa prudente é aquela, que delibera, que pensa, né? Vê os prós e os contras, mas depois decide, né? Passa a ação prática. A prudência é uma virtude moral, né? Portanto, está relacionada com o agir, com a vontade que quer fazer tal coisa, né? Então, que se decide. Não é prudente a pessoa indecisa, que está sempre pensando e nunca passa para a ação, né? Quando nós agimos, vamos errar, né? O ser humano não tem todos os elementos, né, para saber ali toda a verdade. Muitas vezes a gente vai errar. Temos de saber ser humildes, né? Ok, pensei, deliberei, decidi, fiz aquela ação e de repente eu vi que eu estava equivocado. Ok, a gente pode errar, né? E de fato o ser humano erra, mas a pessoa prudente, ela passa a ação, ela decide, ela estabelece uma aplicação prática daquilo que foi pensado, né? Então, a prudência reside na razão prática, ou seja, ela vai deliberar, vai tomar conselho, mas depois vai aplicar, vai decidir na prática. Pois aplica os princípios gerais, então princípios do direito, princípios morais, princípios do agir humano, não sei, o que for, né? Mas a prudência vai aplicar os princípios gerais, os conhecimentos gerais, aos casos concretos, ao agir concreto. É a aplicação da reta razão ao agir. Isso é a prudência, né? Então, a reta razão discerne aquilo que é reto, aquilo que é preciso fazer e, portanto, aquele pensamento, aqueles princípios racionais me levam depois a agir. Portanto, a prudência, ela está no meio campo, vamos dizer assim, entre uma virtude intelectual que aperfeiçoa a inteligência do sujeito e uma virtude moral que aperfeiçoa o agir da pessoa, né? Então, a prudência, ela é um pouco ali o meio campo entre o intelecto e a vontade, entre a virtude, ela tem algo de virtude intelectual, mas ela é sobretudo virtude moral, porque é algo que eu conheço em vista do agir, né? Do agir reto, do agir do melhor modo de agir. Então, a prudência, ela também pode ser entendida como a escolha dos melhores meios para alcançar o fim. A virtude intelectual da sabedoria é a virtude de conhecer os fins, né? Aristóteles diz que é próprio do sábio ordenar as coisas em vista do fim, né? Então, a sabedoria, a virtude da sabedoria, é uma virtude intelectual que nos faz conhecer o fim das coisas, né? O fundamento das coisas. Por isso, os antigos filósofos eram chamados de sábios, porque eles estudavam os fundamentos, né, das coisas, as realidades últimas. Dizem que foi Pitágoras que mudou o nome de sábio para filósofo, né? Porque ele dizia, não, eu não sou sábio, eu sou simplesmente um amigo da sabedoria, né? Aí vem o nome
filósofos, um amante da filosofia, né, da sabedoria. Mas eu não sou sábio, não me considero sábio. E a partir de Pitágoras, o termo filósofo substituiu o termo sábio, né? Então a virtude da prudência, ela vai se ocupar da escolha dos melhores meios em vista de alcançar, né, da prossecução de um determinado fim. Portanto, ela vai aperfeiçoar a virtude intelectual da sabedoria, né, que nos ajuda a discernir, a escolher os melhores, ou seja, a discernir o fim de cada coisa, de cada ação. Né? Então, a prudência dispõe a encontrar o justo meio nas outras virtudes. Né? Então, a pessoa prudente sabe do justo meio, por exemplo, na fortaleza, né? Na justiça, de dar a cada um o seu, né? Ele encontra um equilíbrio, a justiça, a prudência. Por isso, por exemplo, os antigos, eles desenham, né, nos quadros antigos, nas imagens antigas, né, as representações antigas da virtude da prudência, nós temos o auriga, né? Então tem ali 3 cavalos e de repente o auriga, com as rédeas dos 3 cavalos na mão, orientando os cavalos, né? O auriga é a prudência, que vai controlando a justiça, o cavalo da justiça, o cavalo da temperança e o cavalo da fortaleza. Né? Então, nos ajuda a esse equilíbrio das outras virtudes. Né? Por isso, em todas as virtudes é necessário prudência, ou seja, encontrar essa reta razão, os princípios gerais, e depois aplicar na prática aquela virtude, né? No dia a dia da pessoa. A prudência, então, vai exigir a solicitude, que nós podemos também traduzir solicitudo como diligência. Eu tenho que ser diligente, né? Ou seja, a pessoa prudente não é aquela que fica deliberando infinitamente, nunca se decide. Não, ela é diligente, né? São Paulo, ele fala hoje, né? Estamos celebrando São Paulo, ele diz que eu tenho solicitude por todas as igrejas. É uma das minhas preocupações, essa diligência, né? Diligência vem da palavra díligo, do verbo diligere, que é o verbo amar, né? Daí vem uma pessoa dileta, querida, né? Amada. A diligência é isso, é algo que, pois eu faço com amor, né? Então a pessoa é diligente, ela é solícita, né? Ela cuida, ela vai de atrás, né? Pois a prudência está ordenada à ação. Então, quando nós falamos de jurisprudência do direito, né, e o canonista ele faz jurisprudência, a virtude que o deve guiar juntamente com a justiça, sem dúvida nenhuma, é a prudência. Ele tem que ter uma reta razão e isso vai incliná-lo a tomar decisões, a escolher esses melhores meios para alcançar o fim. Né? Então, como nós dizíamos, a jurisprudência é o estudo do ordenamento jurídico vigente e da sua correta interpretação e aplicação concreta. Olha só que interessante, aqui um pouquinho Villei fala da arte do jurista. Né? O moralista se atém às condutas dos indivíduos. Então o filósofo moralista vai estudar o agir dos indivíduos, o agir moral dos indivíduos, seus caracteres, virtudes e vícios. Então, o filósofo moralista escruta as inclinações naturais, né? Por isso a gente falava do direito natural, etc. Né? Procura definir a natureza do homem e dela extrai uma moral. Cabe ao jurisconsulto, né? O jurisprudente, também dito, ou jurista simplesmente, observar as relações sociais. Né? Vejam, o filósofo, no caso aqui o filósofo moralista, observa os seres
os agentes, né, humanos, por assim dizer, né, os indivíduos, o ser que age voluntariamente, o ser humano, né? O jurista não observa, digamos assim, o ser humano que está agindo, mas a relação social. O jurisconsulto se interessa, tal como Gaio em suas Institutas, né? Gaio foi um grande jurista romano. Uma das fontes do direito romano são os escritos de Gaio nas Institutas, né? Então o jurisconsulto se interessa pelas relações entre pessoas, coisas ou espécies de processos, né? Então veja, a arte da jurisprudência vai trabalhar com essas relações entre coisas, pessoas e coisas, os processos, mas tem como objetivo primeiro o estudo das causas, os casos litigiosos em que várias pessoas rivalizam em torno de um objeto. Ok? Então, na verdade, vejam bem, todos esses casos, ok? Todos esses casos, eles, digamos assim, estão relacionados, né? O jurista vai ver se aquele caso é devido ou não, aquela causa corresponde ou não àquela circunstância, aquele litígio, né? Vai girar em torno a este objeto, né? Um dos grandes advogados da história da humanidade, o próprio Cícero, né? Se vocês leem o discurso de Cícero em defesa de Milão, né? Milones, foi um político da época de Cícero, que ele foi acusado de ter matado outro membro ali da aristocracia romana chamado Clódio, né? Ele matou Clódio. E Clódio era do Partido Popular, né? Dentro da aristocracia da última República Romana tinha dois partidos, por assim dizer, né? Dentro da aristocracia, o Partido Popular e o partido, eles chamavam dos patrícios, né? O partido mais aristocrático em sentido como nós entendemos, né? Cícero, embora ele tivesse, a proveniência dele era de família comum, né, de família popular, vamos dizer assim, ele era do partido da alta aristocracia romana, né, dos patrícios romanos, né? E Milão era também desse partido, e Clódio era do Partido Popular. Então, é interessante, por exemplo, a causa que Cícero assume para si na defesa de Milão. Segundo o relato de Cícero, né, aí também tem discussões históricas, se é verdade o que Cícero diz ali ou não, né? Mas segundo o relato de Cícero, que ele faz a defesa de Milão, ele diz, ok, né? Milão matou Clódio, mas matou em legítima defesa, né? Então, toda a causa, ou seja, o objeto sobre que versa ali o jurisconsulto é este. Exemplo, a morte de Clódio. E se está acusando Milão de homicídio. Então o advogado vai ver se aquilo corresponde ou não à atitude, à ação que Milão fez contra Clódio. Cícero vai dizer que não é homicídio, que foi legítima defesa, né? Ele diz que Milão estava na sua casa de campo, desarmado, com os servos, os familiares, os filhos, né? As empregadas, totalmente ali na casa de campo. E de repente chega Clódio na sua casa de campo, a cavalo, acompanhado, né, dos seus sequazes, fortemente armado, e Milão, que era também um homem, era um militar, era alguém que conhecia a habilidade das armas, ele imediatamente se dando conta, segundo Cícero, né, que estava sendo atacado, ele reage para defender a família e os servos, né, e segundo Cícero, num ato de heroísmo supremo, ele consegue repelir a agressão
causando a morte de Clódio, né? Então, o discurso de Milão, vejam, é um exemplo da arte de jurisprudência, no caso aqui do advogado, né? Cícero como advogado defendendo aquela ação de Milão contra Clódio, enquanto que o contrário, né? Estavam acusando Milão de homicídio, né? Só abro um parêntese cultural, o discurso original de Cícero em defesa de Milão faliu, né? Porque ele disse que os sequazes, né, os asseclas ali de Clódio entraram no Fórum Romano, na Cúria Romana, né, onde se reunia o Senado, na assim chamada Cúria Romana, né? Os asseclas de Clódio entraram na Cúria Romana durante o discurso de Cícero, fortemente armados, né? E a Cúria, por ser um lugar sagrado para os antigos romanos, não se podia entrar armado ali, né? Era o lugar dos senadores. Então, Cícero, naquele momento, tremeu nas bases, né? Na hora do discurso, começou ali a gaguejar, né? Ficar com medo, apavorado. Ao final, ele perdeu a causa. Milão foi condenado ao exílio, né? Milão teve de ir ao exílio. Então, Cícero, em compensação por ter perdido aquela causa, ele escreve o discurso em defesa de Milão e envia para o amigo que tinha sido exilado ao sul da França, né? Mais precisamente a Marsella. E Milão, quando lê o discurso de Cícero, né, ele responde numa carta a Cícero, muito interessante. Ele diz: se você tivesse pronunciado esse discurso, hoje eu não teria sido exilado e ainda eu acho que eu teria sido promovido a cônsul da República, né? Porque é um discurso assim impecável, muito é um ponto de referência da arte do jurisprudente, né? Esse discurso de Cícero em defesa de Milão. Então, ou seja, o jurisconsulto vai se debruçar sobre isso, sobre relações. Pode ser de litígios, relações civis, relações de herança, etc., né? Onde haja aí a necessidade de um direito de ser recompensado, restituído, né? Ou comutado por alguma pena, etc., né? Então, essa vai ser a arte do jurisprudente, da jurisprudência.